Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a presença do Senhor entrando na nossa casa, na sala da nossa casa, nos quartos, em todos os cômodos, que toda a nossa casa seja visitada pelo Senhor. E nós oramos para que nenhum tipo de influência do mal permaneça. Oramos para que a paz, para que a alegria, a abundância, a fartura, o companheirismo, os laços de família, de amizade estejam nessa casa. Repreendemos toda inveja, repreendemos toda contrariedade e proibimos, no nome de Jesus Cristo, toda maldade de entrar nessa casa, toda ação contrária do inimigo de ter uma operação, uma legalidade na mesa dessa família. Oramos para que o respeito permaneça, oramos para que o amor, Senhor, batiza este lugar com amor, com a tua graça, com o teu favor, com a unção do teu Espírito Santo. Também oro, Senhor, para que o ambiente do trabalho dessa pessoa seja um ambiente protegido por Deus, que tudo flua, que não haja acidentes, que seja um lugar abençoado, que prospere, que as coisas aconteçam e que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa, aonde ela trabalha, aonde ela é dona, aonde ela coopera, que a tua mão seja sobre ela, da sabedoria, da graça, da favor, que a tua presença, Senhor, encha a vida dela e o ambiente dela, no nome de Jesus. Também oro, Senhor, por todo aquele que está doente, todo aquele que chegou nessa oração, depressivo, angustiado, triste, cabisbaixo, que nesse momento haja um toque do Senhor na vida dessa pessoa e que ela seja restabelecida totalmente no nome de Jesus. Eu oro pela cura total, que todo peso, toda opressão saia e que venha tempos de paz, tempos de alegria, tempos de saúde plena em toda a tua alma, em toda a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade física renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra, saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que todo o teu corpo seja tocado pela presença do Senhor. Que a glória do Senhor toque a tua vida. Que a glória do Senhor toque a tua saúde. Que seja removido toda infecção, toda inflamação, toda dor, todo problema no estômago. No nome de Jesus, nós declaramos saúde. No nome de Jesus Cristo, ser curado. Ser curada, receba ondas do favor de Deus sobre a tua vida, ondas do favor de Deus sobre a tua casa. Também oro pela salvação de todos da tua casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que eles possam ver a luz de Deus na tua vida, que eles possam ver o favor do Senhor sobre ti, te abençoando, te tocando e realizando através da tua vida. Eu te abençoo a ti, abençoo a tua casa, abençoo as crianças, abençoo também os bebezinhos de colo. Oro também por mulheres que querem engravidar e que não estão conseguindo. Oro por um milagre, oro por uma intervenção de Deus em nome de Jesus Cristo. E que toda perseguição, toda maldade contra a tua vida, tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que é forjado, planos de acidente, planos de morte, sejam desfeitos agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Também eu oro para que o Senhor traga para o teu caminho tudo aquilo que está faltando, o Senhor traga para o teu caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as conexões certas, que Deus traga você a lembrança de pessoas que podem ser boas para você, que podem te ajudar, em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja sobre ti em todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar aqui. Estamos na oração da noite, orando pelo nosso ambiente, orando para que a mão do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre o lugar que a gente trabalha. Amém? Você não tem ideia como faz diferença quando a gente ora no nosso ambiente. Eu tenho como prática, sempre que eu
eu estou saindo de casa, eu oro, eu entro no meu carro, eu oro, mesmo que seja uma breve oração. E quando eu chego no meu escritório, eu também estou em oração. Apresento a Deus o meu dia, apresento a Deus o meu ambiente, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, porque eu não sei se você já viveu dias que parece que está tudo travado. Você tenta fazer uma coisa, até mesmo nas minhas gravações, eu tenho muitas gravações durante o dia, eu gravo também para televisão. Então, às vezes, sabe quando algo não flui, mesmo em nome do Senhor, às vezes a coisa não flui. E quando você ora, tudo muda. Quando você ora, tudo muda. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, sabe, os impedimentos vão caindo por terra e se há alguma opressão contra você, aquilo já é quebrado e não prevalece. Por isso, ore. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho de livramento que nós recebemos da Jéssica. E ela escreveu assim: meu nome é Jéssica e quero testemunhar um grande livramento que Deus deu ao meu pai José. No início deste ano, em um domingo à tarde, ele subiu no telhado e ao descer pisou em falso na escada. A escada tombou e ele caiu com força, de costas no chão. Na hora ficou sem sentir as pernas e precisou se arrastar até minha mãe para pedir ajuda. Ela o levou ao hospital e após os exames, para a glória de Deus, não foi constatado nenhuma fratura. Na manhã seguinte, enquanto ouvia a oração, o profeta foi usado por Deus e disse: Deus está dando livramento para um homem chamado Eurípides. Está tocando em suas pernas. O nome dele é José Eurípides. Naquele momento tivemos a certeza do cuidado e amor do Senhor pela nossa família. Esse é um dos muitos milagres que já vivemos. Que Deus continue usando a vida do Senhor e abençoando sua casa. Gratidão eterna. A Deus toda a glória. É isso que eu digo. A oração, ela está indo à nossa frente. A oração está desfazendo coisas no nosso caminho. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, não existe nenhum mal aqui nesse mundo que pode prevalecer contra um homem de oração, contra uma mulher de oração. Então, teu filho pode não estar te ouvindo, você pode estar enfrentando N batalhas com ele, mas ele não pode resistir à oração de um pai, à oração de uma mãe. Eu tenho recebido muitas perguntas. Profeta, como é que eu faço? A minha filha saiu de casa, está morando longe, não vem nos visitar, não quer saber nem como nós estamos. O que fazer? Oração. Oração e amor. Oração e amor. Não sabe o que fazer? Ora e ama, porque Deus vai fazer a obra. Igual aconteceu na casa do pai do filho pródigo. Ele fez as besteiras dele, decidiu voltar, decidiu retornar e o pai estava esperando ele, já tinha tudo preparado. Eu quero dizer uma coisa para você: prepare a sua vida em oração, porque as vitórias chegam naquele que vive uma vida de oração. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que veio assim muito forte no meu coração e eu quero perguntar para quem está preocupado aí com a questão financeira. Eu quero perguntar para você se você está vendo uma luz no fim do túnel. Você que anda preocupado, você que talvez tenha negócios para realizar, sua vida financeira está travada, negócios que você tinha como certo deram para trás, talvez decepções que você teve com pessoas que deveriam pagar você e não pagaram ainda. Enfim, eu não sei o que está lhe preocupando na área financeira, mas eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus é a minha fonte. Escreve aí: Deus é a minha fonte. Escreve, porque isso tem que ficar assim gravado em nós. Isso tem que ser uma coluna na nossa vida. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. A Bíblia nos diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a fartura, a abundância, o recurso vem do Pai. Vem do Pai das luzes, vem do meu Deus, vem do meu pastor. Daí você diz: não, mas não pode, eu que trabalho 8, 9, 10 horas por dia para levar comida para casa. Se Deus não lhe desse saúde, você não levaria nada para casa. Se Deus não lhe desse emprego, você não levaria nada para casa.
Se Deus não abençoar teus negócios, tua vida financeira, se você não entender que Deus é a fonte, daí você diz, não, mas aquele que não acredita em Deus tem muito dinheiro, a fonte dele não é Deus, e aí? Bem, ele escolheu ter o dinheiro como fonte. Quem escolhe ter o dinheiro como fonte, empobrece. Sabia disso? Quem escolhe ter o dinheiro como fonte, empobrece. Empobrece no espírito, empobrece dentro de casa, empobrece nos sonhos de Deus, empobrece. É que nem eu disse no culto de domingo, dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. Tem princípios que, se nós o guardarmos, nós seremos muito abençoados. Deus usa pessoas, Ele usa trabalho, Ele usa contratos, mas eles não são a nossa fonte. Eles são simplesmente um recurso que a fonte está usando para nos abençoar. Eu tenho que começar a ver Deus por trás das coisas. Eu tenho que ver Deus como o segredo do sucesso. Eu tenho que ver Deus como o segredo do favor. Então, sabe, não é por aquilo que eu fiz, não é por o tanto que eu me dedico, mas é porque Deus tem suprido, porque Deus tem me abençoado. Eu vejo Deus na minha vida. Quando eu vejo conquistas, avanços, portas abertas, conexões, Deus é a minha fonte. Aí você diz assim, não, mas você trabalha muito também. Eu trabalho bastante, realmente. Mas minha fonte não vem do meu excesso de trabalho. A minha fonte vem do Senhor. Eu reconheço que tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que Deus tem feito vem dele. Porque, sabe, eu não tenho como tirar Deus da equação do sucesso. Eu não tenho como tirar Deus. Eu não tenho como dizer, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudo fulano, porque tal coisa eu fiz, porque... Olha, você faz a sua parte, mas sem a parte de Deus, você iria empobrecer. Sem a parte de Deus na sua vida. Aleluia! Que coisa boa de ouvir isso. Deus tem a sua parte em tudo na sua vida. É na bênção da sua família, é na paz do seu lar, é na porta que Ele abriu para você trabalhar, sabe, na segurança até angelical que Deus coloca para estar junto com você na sua travessia, seja de metrô, seja de ônibus, seja de carro, seja num avião. Eu não entro num avião, sabe, confiando apenas naquela máquina, confiando apenas no piloto, ou confiando apenas, sabe, no radar. Não, eu entro num avião confiando em Deus. Porque se alguma coisa der errado, bem, foi porque Deus permitiu. Mas eu envolvo tudo em oração. Deus é a fonte da minha vida. Você tem que fazer de Deus a fonte da sua vida, para que você não fique dependendo, sabe, do bom humor do seu patrão. Você não fique dependendo da memória daquele para quem você emprestou dinheiro. Você não fique dependendo, sabe, de que algo venda para você se dar bem nos negócios, para você investir. Não. Quando Deus é a sua fonte, você não depende dessas coisas. Você depende do Senhor na sua vida. As pessoas não são seu provedor. Deus é seu provedor. Esse trabalho é simplesmente o recurso que Deus escolheu para te abençoar. Então esse trabalho é um recurso que Deus usa para te abençoar. É por isso que nós não devemos servir o dinheiro, nós devemos servir a Deus. Não sirva o dinheiro, não sirva os teus negócios, não sirva a ganância, sirva a Deus. E se você não entende isso, você pode fazer das pessoas o seu Deus. E quando nós fazemos das pessoas o nosso Deus, nós nos decepcionamos, porque na grande maioria as pessoas pensam só em si. Então,
As pessoas não estão preocupadas se você vai receber só na segunda-feira. Elas não estão preocupadas, sabe, se você tem arroz, se você tem feijão, se você tem carne na sua panela, se você tem comida na sua mesa. Elas não querem saber se você tem uma conta para pagar ou se você tem 50 boletos para frente. As pessoas, elas não querem saber, sabe, da sua necessidade em sua grande maioria, Mas quando eu faço de Deus o meu provedor, quando eu faço de Deus a minha fonte, eu sei que eu não ficarei desamparado. Eu sei, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo os princípios da palavra. Eu estou cumprindo os princípios da organização. Então eu sei, Deus vai me abençoar. Deus vai fazer algo bom na minha vida. E Deus vai mover também corações para me ajudarem. Deus vai abrir portas para serem ajuda. Deus vai liberar negócios para serem bênçãos. Eu creio que quando Deus é a nossa fonte, é como, sabe, tudo que está ligado a nós está sendo trabalhado por Deus nesse exato momento. Então, eu não tenho por que ficar ansioso, eu não tenho por que ficar preocupado com nada, absolutamente nada na minha vida, porque a minha vida não está nas mãos dos homens, a minha vida está nas mãos de Deus. E quando você vira essa chavezinha dentro de você, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, então você sabe que até mesmo aquela assinatura que você está dependente, daquela ordem que você está aguardando de uma autoridade, seja lá o que for, só vai ser conforme Deus Ele quer, porque Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte, Ele está no controle, Ele está na coordenação de todas as coisas. Tire as pessoas do trono. As pessoas não são a sua fonte, Deus é a sua fonte. Você lembra de quando Pedro foi parado na rua e o cobrador de imposto disse assim: você e seu mestre não pagam impostos? Ele disse: só um pouquinho, moço, deixa eu lá falar com o meu chefe. Jesus, estão nos cobrando imposto ali, meu e o seu. Jesus disse: não te preocupa, pega a tua ferramenta de serviço, pega o anzol e lança no mar. Você vai pegar um peixe e dentro desse peixe vai ter uma provisão, vai ter algo e você paga o meu imposto e paga o seu imposto. E Pedro disse: olha, eu vou dar uma pescada e logo eu volto com dinheiro. Tá? Me espera aqui, vai fazendo essa rua que logo eu volto. Aí Pedro pegou o anzol e lançou. Fisgou, puxou. Quando ele tira aquele peixe para fora e ele abre o peixe, estava na boca do peixe uma moeda de ouro. E ele paga o imposto dele e o imposto de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele tem formas diferentes de nos abençoar. Ele tem formas diferentes de prover na nossa vida. Então, sabe, o seu problema é que você está dependente das suas fontes. As suas fontes, sabe, elas são naturais, elas são limitadas e pode dar errado. Mas a fonte divina nunca vai falhar com você. A fonte divina nunca vai lhe deixar na mão. Eu sei, eu estou conversando com pessoas que têm grandes desafios. Você sabe, assim como eu, tem semanas que eu começo na segunda-feira e eu penso em todos os desafios que eu tenho, e em tudo que eu tenho para pagar, e é programa de televisão, e é funcionário, e é escritório, e é casa, e não sei mais o que. E eu penso, puxa, tenho tudo isso pela frente, mas o Senhor é a minha fonte, então eu não penso muito nessas coisas, eu descanso em Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, até aqui Deus sabe do meu compromisso com as coisas, Deus sabe que eu não gosto de pagar atrasado nada, eu não pago juro para nada, porque eu não gosto, eu gosto de pagar antes, porque eu tenho entendido isso da parte de Deus. Eu já disse a Deus várias vezes: Senhor, se o Senhor não prover, eu fecho as portas. Eu tenho dito isso a Deus, essa tem sido a minha oração, mas para minha alegria, Deus é a fonte. Eu quero dizer para você, Deus é a sua fonte, não vai faltar.
Aí você diz assim, profeta, se você soubesse quantos zeros eu tenho para pagar até o final desse mês, se você soubesse o tanto de compromisso e de gente que está me incomodando para mim pagar, eu sei do que você está enfrentando, mas eu sei também que Deus é a sua fonte. Vá a Deus e comece a olhar para Deus, sabe? E se você disser assim, puxa, eu acho que Deus não vai prover para mim porque fui eu que cometi o erro de ter comprado sem ter o dinheiro, fui eu que cometi o erro de não ter esperado, eu fiz um mau negócio, eu confiei em pessoas erradas, eu dei dinheiro para quem eu não deveria dar dinheiro e agora eu estou nesse aperto, eu acho que Deus não vai me ajudar. Se arrependa. Se arrependa e diga a Deus, Senhor, a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida, eu quero ser guiado por Ti, eu cometi erros, mas eu peço que o Senhor seja a minha fonte nesse momento. Deus vai ver a sinceridade do seu coração e vai trazer a provisão que você precisa. Escuta aí como palavra profética para a sua vida. Amém? Porque Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que não somos perfeitos. Deus sabe que nós falhamos e que precisamos da graça dEle, do favor dEle, do amor dEle, que sem Ele na nossa vida a gente faria mais coisas erradas. Então precisamos de Deus. Amém? Declare isso aqui nos comentários. Deus é a minha fonte. Em nome de Jesus, Deus vai prover para você. Você crê nisso? Então você vai fazer uma coisa agora. Você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem amigos, amigas que são trabalhadores, trabalhadoras e que você sabe que essa pessoa tem grandes compromissos, pega o link da oração e compartilha com essa pessoa agora. Deus vai fazer muito milagre na vida de quem está crendo. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Hoje à noite nós teremos o segundo dia de Masterclass. Hoje teremos 2 convidados. Vai ser algo incrível que Deus fará na Masterclass. Você que é meu aluno na Academia aqui no Global, hoje eu te espero às 19 horas. E você que não é meu aluno, eu gostaria de lhe convidar, até porque amanhã vai ter uma novidade também para quem é aluno da Academia. Sexta-feira eu vou lançar a Escola de Profetas para todos, publicamente, certo? E geralmente as minhas escolas de profeta fecham muito, ainda mais quando é em São Paulo, certo? Nós teremos uma escola de profetas aqui em São Paulo no mês de setembro e sexta-feira eu vou lançar publicamente, mas para quem é aluno da Academia eu vou lançar amanhã. Então você que é meu aluno na Academia vai poder já reservar o seu lugar. Então eu te aguardo, vai ser incrível. E se você quer ser meu aluno na Academia aqui no Global, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. A Academia aqui no Global, é ali que eu tenho eventos online, é ali que toda semana eu estou instruindo meus alunos a caminhar no sobrenatural. Entramos agora no módulo de visões sobrenaturais e está sendo algo maravilhoso. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a Tua presença enche um lugar. Por isso, enche as nossas casas da Tua presença. Enche o lugar que nós trabalhamos com a Tua presença.
e que tudo flua, Senhor, tudo aconteça segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Eu oro para que a Tua presença, Jesus, encha esse lugar. A Tua presença encha esse lugar e leva embora, Senhor, toda a tristeza, leva embora a depressão, leva embora a doença física, leva embora a leucemia, leva embora, Senhor, as alergias, as dores no corpo, leva embora as brigas, os desentendimentos, os conflitos internos na vida dessa pessoa e proteja esse lar, Pai. E que toda pessoa mal intencionada, toda pessoa do mal, toda pessoa usada pelo maligno que quiser entrar nesse ambiente para perturbar, desejar, nós proibimos em nome de Jesus Cristo e declaramos: não prosperará no nosso caminho, não prosperará na nossa casa, não prosperará no nosso trabalho, nenhum tipo de obra das trevas, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de jogo maligno. Oramos, Pai, para que a Tua mão seja sobre nós. E eu oro, Senhor, declarando: Tu és a nossa fonte, Tu és o Deus que nós confiamos, é em Ti que nós estamos aguardando, Senhor. Libera do Teu poder agora. Eu oro por cada pessoa, meu Deus, que tem desafios financeiros, seja empreendedor ou não, esse trabalhador, essa trabalhadora, essa família, Pai. Nós Te pedimos, libera dos recursos do céu, traga provisão, traga, Senhor, mais do que o suficiente, traga abundância, traga fartura, que haja fartura nessa casa, que haja a quitação de dívidas, que haja, Senhor, o cumprimento de palavras, de compromissos que essa pessoa assumiu. E no nome de Jesus nós oramos, Senhor, por transformação, por prosperidade, por uma providência especial entrando na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e oro também pela salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Diga assim comigo: o ambiente que está na minha vida é um ambiente de Deus, é um ambiente da presença de Deus. Você crê nisso? Declare aí e compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que haja paz, haja prosperidade e que haja salvação em toda a tua casa, em nome de Jesus. Até mais, até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Toca, Senhor, no trabalho dessa pessoa, toca no seu casamento, toca nos seus filhos, toca, Senhor, nas conexões da vida dela, prepara as pessoas certas. No nome de Jesus nós pedimos um alinhamento do Senhor. Também oramos, Pai, para que o Senhor encha essa pessoa do teu Espírito Santo. Toque a Jesus. Dá a ela um revestimento sobrenatural. Toque a Jesus com batismo no Espírito Santo, assim como Cornélio recebia a palavra, e enquanto ele recebia a palavra da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos começaram a falar em línguas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo nós oramos por batismo no Espírito Santo aqui nessa oração. Toque-os, Jesus, com teu poder. Envolva-os com a tua presença. Agora, nós te pedimos, toque, Jesus, toque com teu poder, toque com teu poder. Traga batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que estão nessa oração. Envolva-os, a Deus, envolva-os, envolva-os. Toque-os, Pai, com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Que a presença gloriosa do Espírito Santo possa encher essa casa. E que todo ambiente que estiver carregado, que estiver opresso, seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Toca com teu poder, meu Deus. Toca com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Declare aqui nos comentários. Escreva assim: toque-me, Espírito Santo. Escreva aí: toque-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus está operando. Você que está buscando, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis.
quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente você está encontrando o Senhor, porque você está buscando a Ele. Eu creio em grandes visitações, em grandes experiências que as pessoas podem ter com Deus. E Deus está tocando aí a tua vida. Deus está tocando na tua casa, no nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho da Cleide, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: desde 2021, assisto todos os dias as orações. Há um ano sempre coloquei o nome do meu irmão nas orações. Ele estava em tratamento contra o câncer e recebeu alta dia 13 de novembro para a honra e glória do nome de Jesus. Gratidão pela sua vida e pela sua família. Deus te abençoe, Cleide. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus muda vidas. Ontem nós chegamos em Porto Alegre e um dos seguranças compartilhou comigo um testemunho que, através de uma palavra que foi liberada através de uma das orações aqui, a vida dele, da esposa, da família mudou completamente. Eu creio nesse Deus que muda vidas, nesse Deus que transforma, um Deus poderoso, que não há limites para o agir sobrenatural dele, não há limites. Eu creio, amém? Eu creio. E ministrei pela manhã em Porto Alegre, foi maravilhoso. E agora, logo mais, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 20 horas. 20 horas estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Estamos com uma expectativa tremenda da parte de Deus e queremos que grandes coisas vão acontecer. Amém? Hoje é um tempo de novos começos. Hoje é um tempo de novos começos. Te aguardo, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra aqui. Enquanto eu preparava essa palavra aqui para você, muita coisa passou na minha cabeça. Vivi muitas experiências relacionadas a esse assunto. E quero pedir a você que está entrando agora nessa live que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para grupos. E lembrando a todos que amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias aqui sobre declarar a bênção sobre o lar. Você sabe que uma pessoa pode estar ganhando muito dinheiro no mundo, mas se ela estiver com a casa dela em desordem, a cabeça dela vai estar bagunçada. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso que nós vamos fazer um propósito diferente. Esse propósito que eu vou começar amanhã, eu espero que você entre. Você que vai entrar, já escreve aqui nos comentários, vou entrar, estou junto. Você quer entrar debaixo dessa palavra profética, dessa unção de Deus? Vão ser 14 dias. Cada dia eu vou fazer uma declaração sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre as finanças da tua casa, tudo relacionado ao teu lar. 14 dias declarando. Vai ser ao total 28 declarações. Então, na oração das 6, uma declaração, na oração das 18, 2 declarações, no outro dia, 3ª declaração, 4ª declaração. Cada dia eu vou liberar uma declaração profética. Lembra na oração da manhã, aquele texto de Marcos que eu trouxe para você? Jesus falando sobre o poder da oração e ele dizendo: se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, assim se fará. Bem, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos liberar declarações sobre o teu lar, para que qualquer montanha que esteja impedindo você e sua casa de chegar à terra prometida, de chegar às bênçãos de Deus, que o Senhor remova, que o Senhor tire completamente do teu caminho, em o nome de Jesus. Vamos declarar. Isso vai ser forte, viu? E não só forte, vai ser destruidor de correntes. Exatamente. Então nós vamos fazer, isso foi uma inspiração que Deus me deu, certo? Eu vou fazer cada dia 2 declarações sobre o teu lar e vai ser maravilhoso. Eu espero que você mergulhe junto comigo, serão 14 dias declarando a bênção sobre o lar. Quantos precisam da bênção sobre o seu lar? Declare aqui nos comentários: eu preciso. Escreve aí: eu preciso dessa bênção sobre o meu lar. Em nome de Jesus. Amém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos.
Então, pega essa palavra e me ajude a compartilhar, para que parentes seus, amigos, participem desse propósito que eu vou começar amanhã às 6 da manhã aqui, ok? Então me ajuda a compartilhar, em nome de Jesus, convida outros aí da família, vamos participar, família, vamos buscar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, certo? Eu tenho visto tantos lares desfeitos, eu tenho visto tanta gente que não consegue dormir à noite, tanto que eu estou aqui num propósito na madrugada, colocando orações aqui, porque eu recebo muito testemunho de gente com insônia. Recebo muito testemunho de gente com insônia que, ouvindo uma oração, foi liberto. Empresários que colocaram as minhas orações para ouvir por horas quando estavam em viagem, foram libertos, foram transformados. Então, eu creio muito, sabe, no que eu estou fazendo aqui e creio que Jesus Cristo está vivo. Quer receber essa palavra? Salmos 25, do 1 ao 3 diz assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Presta atenção. Esse Salmo 25, ele me fala que o salmista tinha um inimigo. Inimigos, na verdade, né? Porque ele fala aqui, nem que os meus inimigos, no plural, ou seja, tinha mais de um. E a gente não quer ter inimigo, a gente não quer se indispor com ninguém. Não é assim? A maioria de nós não quer se indispor com as pessoas, a gente não quer fazer inimigos. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou fazer um inimigo. Ninguém ora, Senhor, me dá inimigos. Não, ninguém ora assim desse jeito. Mas a bem da verdade que há pessoas que o inimigo incita para estarem contra você. A bem da verdade é que o inimigo das nossas almas, ele tenta inflamar o coração de pessoas contra a gente. Então, os inimigos que muitas vezes surgem no nosso caminho, não é por nossa culpa. Eles vêm, sabe, no pacote do propósito. Mesmo que você não queira eles vêm. E algumas coisas eu aprendi, sabe, lidando com dificuldades, com desafios, com gente que não gosta de você, com gente crítica, com gente invejosa. Porque tudo isso você lida. Quando você cresce, quando você prospera, quando você avança, quando você é honrado por Deus, quando Deus faz coisas na tua vida, sabe, aparece gente para muitas vezes se opor a você, aparece gente para querer roubar o que é seu, aparece gente para tentar te destruir, para tentar, sabe, de alguma maneira atacar você por meio de críticas ou até se promover em cima de você, como diz aí fora, querem surfar em cima de você. E algumas considerações sobre esses inimigos. Sua reação determina o sucesso dos seus inimigos. A maneira como você reage a eles pode ser sucesso ou derrota para você. Tudo vai depender da sua reação. Como que reagimos diante dos inimigos? Porque quando você é atacado, o que um inimigo quer? Que você bata de volta, porque ele quer alimentar isso. Então ele quer que você bata como ele está batendo publicamente. Só que você tem, sabe, ferramentas que Deus te deu. Você pode orar sobre isso, que eu acredito que é o primeiro passo. Você pode tentar se reconciliar com seu inimigo por fora. E a terceira coisa, você pode procurar a justiça dos homens, a justiça dos homens também é uma maneira, é uma ferramenta que Deus estabeleceu para te abençoar e para te ajudar. Algumas pessoas pensam, não, eu não vou recorrer à justiça dos homens. Tem coisas que tem que recorrer à justiça dos homens, porque a justiça dos homens também é uma bênção de Deus. Deus também pode usar um juiz, Deus também pode usar a justiça para te abençoar. Agora, compreenda isso, porque é uma tremenda verdade. Se você reagir mal, porque o teu inimigo te convida para a briga. E se você ir para a briga com ele, você sai perdendo.
Porque, sabe, ele quer que você venha e ataque ele como ele está te atacando. Então, a sua reação diante dos seus inimigos, ela pode trazer sucesso ou pode trazer derrota. É por isso que, antes de nós reagirmos, nós vamos ter que orar a Deus e pedir: Senhor, como que o Senhor quer que eu me posicione? Nós temos que aprender mais, sabe, com Deus. Temos que aprender mais com o Espírito Santo a como reagir diante dos nossos inimigos, como reagir diante das críticas, como reagir diante da inveja, como reagir diante da maldade. Eu tenho uma pergunta para você. Você já enfrentou a inveja de uma pessoa contra você? A maldade de uma pessoa? Você já enfrentou alguém, sabe, que quer lhe derrubar a qualquer custo? Você já enfrentou alguém que quer, sabe, o seu lugar? Bem, entenda uma coisa, tenha paciência com pessoas difíceis, porque elas mesmas cairão por conta própria. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que discordam de nós. Mas eu tenho aprendido que eles vão cair por conta própria. É o que a Bíblia diz. Nesse texto que nós lemos aqui, o salmista estava dizendo: não deixas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que situação. Olha que situação ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando uma situação tão desafiadora, tão atípica, que ele estava, inclusive, sabe, já imaginando que ele seria humilhado, que seus inimigos iriam triunfar sobre ele. Por isso, segura essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Ore a Deus para que você não seja humilhado. Ore a Deus para que teus inimigos não triunfem sobre ti. Faça essa oração agora, nesse momento. Deus escuta orações. Diga, escreva aqui nos comentários: meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Escreve aí: meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Você muitas vezes quer, sabe, partir para o toma lá da cá, mas se você ter paciência, teus inimigos vão cair por conta própria. Porque Deus não deixa barato aqueles, sabe, que de forma injusta intentam contra você. Tem gente que pensa que a justiça de Deus é tardia ou que Deus faz vista grossa para a injustiça. Não. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Podemos confiar nele, podemos esperar nele, porque certamente ele é o juiz de toda a terra e ele irá operar. Seja, sabe, usando a justiça dos homens ou usando alguém para defender você, porque Deus também faz isso. Deus levanta pessoas para se colocarem no nosso caminho. A Bíblia diz que Davi tinha um exército de homens que eram valentes, que se colocavam na frente dele para lutar por ele. E Deus também levanta pessoas para nos defender. Deus levanta pessoas para comprarem até brigas que são nossas. Porque essa é a ação de Deus, é o agir de Deus para nos proteger dos nossos inimigos. Eu quero profetizar em nome de Jesus: Deus vai levantar pessoas para te defender. Deus vai levantar pessoas para estarem no fronte, lutando por você em oração, por meio de posicionamento, sabe, falando bem de você, lhe honrando diante dos outros. Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Eu estou convicto disso, de que Deus levanta pessoas. Uma outra questão é: não viva como se não tivesse inimigos. Tem gente que prefere pensar assim: não, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimizade com ninguém. Você pode não ter, mas isso não significa que não há inimigos na sua caminhada. Então, é o tipo de coisa que nós vamos ter que aprender a lidar. É o tipo de coisa que nós vamos ter que reconhecer que existe pessoas que vão querer tentar nos prejudicar, se promover às nossas custas, pessoas que vão querer chamar atenção, pessoas que vão querer, sabe, usadas pelo inimigo para atacar você, para perturbar a tua vida. Então, os inimigos, é por isso que nós temos que orar. E no nome de Jesus, que caia por terra agora toda arma forjada contra ti, que caia por terra toda língua mentirosa, toda fofoca, toda inveja, toda maldade contra você, tudo aquilo que, sabe, tenta pelos bastidores
queimar a sua índole, manchar o seu caráter, que caia por terra em nome de Jesus. Eu estou aqui declarando, mas ao mesmo tempo estou orando, sabe? Porque eu sinto no meu espírito que nós precisamos estar em oração por isso. Uma outra coisa importante é que inimigos também são aqueles que concordam com seus inimigos. Então não é inimigo só aquele que fala mal de você, mas aquele que é amigo do seu inimigo. Se eu me sentar com o seu inimigo, sem ele ter se arrependido, sem ele ter conversado com você, então eu me torno cúmplice dele. Diferente de quando a pessoa erra contra você, ela se arrepende e agora ela quer fazer as coisas certas. Daí vem o perdão, vem a misericórdia, né? O que a pessoa não pode é manter dentro do seu coração uma coisa que não agrada a Deus. Então você tem que entender, quem é amigo do seu inimigo, acaba sendo seu inimigo também. Por quê? Porque ela está mostrando que ela não tem lealdade com você. Ela está mostrando que ela não é o tipo de pessoa confiável para você. Então tenha cuidado com isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Eu vou repetir. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. A maneira como nós decidimos conduzir determinadas situações pode nos conduzir a um caminho certo ou a um caminho errado. Então, as nossas decisões, elas vão influenciar diretamente nos resultados. Por isso, consulte a Deus sempre. Como você deve reagir, como você deve se posicionar, para que no calor do momento, sabe, você não venha acabar errando e depois ter que se arrepender, ou, sabe, depois, cabeça quente, você acaba falando coisas que você não gostaria. Então, aprenda isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Então, uma decisão errada, não pensa que Deus vai colocar panos quentes em cima de você. Ele só vai agir se você agir pelo trâmite do céu, pelo protocolo do céu. Se você estiver alinhado com Deus, Deus vai agir na sua vida. Se você estiver alinhado com Deus, você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o operar de Deus em teu favor. Amém? Segura essa palavra, deixa Deus ser a justiça na tua vida. Deixa Deus te direcionar como que Ele quer que você proceda diante dessa injustiça, diante dessa fofoca, diante dessa crítica, diante dessa maldade. Porque daí, sabe, Deus vai lutar por você. Agora, se você tomar decisões aí impensadas, sem consultar Deus, aí, como é que Ele vai te livrar? Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa instrução divina possa ter clareado o seu caminho e que a partir de hoje você comece a orar para que Deus te livre dos teus inimigos. Coloque isso nas tuas orações a partir de hoje. Se você não orava por isso, comece a orar por isso. Senhor, me livra dos meus adversários, me livra dos meus inimigos, porque toda pessoa que está crescendo nessa terra vai ter inimigos. Ainda que você repreenda, ainda que você diga, Deus me livre, os inimigos, eles existem. E nós não podemos ignorar. Nós temos inimigos espirituais e inimigos que o inimigo inflama contra a nossa vida. Por isso devemos permanecer em Deus. Amém? Para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja. Olha o salmista orando, Senhor, me livra daqueles que agem traiçoeiramente. Senhor, me livra para que eu não seja humilhado. Porque até isso, o diabo envia pessoas para tentar te humilhar. É isso. Ele levanta pessoas para falar mal de você, para te humilhar. Por isso, mantenha-se firme na posição que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, quero orar por você, e você que entrou agora nessa oração, amanhã eu vou começar um novo propósito, serão 14 dias declarando bênção sobre o teu lar. Amém? 14 dias. Eu vou declarar uma bênção pela manhã, uma bênção sobre a noite. Eu creio que se o teu lar estiver bem, a tua vida vai estar bem. Agora, se o teu lar estiver com problemas, então a tua vida terá problemas, teus negócios terão problemas. Queira a prosperidade total que Deus dá.
Amém? E logo mais 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 20 horas. E vou transmitir ao vivo aqui, hein? Vou transmitir ao vivo o culto daqui. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você vai ver, eu vou falar sobre segredos do destino. O destino, quando Deus tem algo para a nossa vida, nós temos que aprender os segredos para reconhecer esse propósito, reconhecer o que Deus está querendo fazer conosco, a maneira como Ele está falando. Eu vou falar sobre Elias e a conversa que Deus teve com ele na caverna. Alguns de nós, muitas vezes, estamos na caverna e é lá na caverna que Deus fala com a gente. É lá na caverna que Deus nos dá direção, Deus muda a nossa história. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Você vai ver, Deus vai falar contigo hoje à noite. Deus vai falar com você hoje à noite. Você vai ver. Amém? Vamos orar? Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e quero pedir, quem não compartilhou essa oração, compartilha. Convide a família para participar dessa campanha, convide amigos para participar dessa campanha que eu vou começar amanhã. Foi uma direção que Deus me deu e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos declarar a bênção sobre o teu lar, 14 dias, liberando bênção pela manhã e no encerramento do dia. Quando começa o dia e quando encerra o dia, declarando bênção sobre o seu lar. Vamos orar para que nesse tempo de oração Deus desfaça brigas, problemas, perturbações que tem havido dentro de casa cessem, enfermidades que o inimigo tem lançado também cessem, a poder no nome de Jesus. Amém? Até mesmo coisas trancadas, travadas, que tem mantido pessoas travadas, vamos orar por um destravar, vamos orar por um romper no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, há poder no Teu nome. O Senhor está operando aqui, Senhor, nessa oração. E nós oramos, Jesus, para que todo o poder do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Que seja desfeito amarras, prisões espirituais na vida dessa pessoa. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente e te pedimos, Jesus, toque com o Teu poder. Remova o câncer, remova as dores, remova, Senhor, as alergias, remova todo o mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa. Toque a Jesus e restaure e restabeleça completamente o seu corpo. Eu digo às células, aos órgãos internos, recebam o poder de Deus agora. Sejam envolvidos pelo poder de Deus. Cremos em Ti, Jesus. A nossa fé está em Ti. Sim, Jesus. Cremos que Tu pode todas as coisas. Toque com o Teu poder, Jesus. Leva embora também toda a depressão, todo o desânimo, toda a prostração, todo o cansaço, toda a aflição que essa pessoa está sentindo. Leva embora, Jesus. E nós pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente, essa paz enche a nossa vida. Essa paz enche o nosso lugar, que nosso ambiente seja visitado agora para a glória de Deus, que o nosso ambiente seja visitado pela presença do Santo Espírito de Deus. Meu Deus, eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que estava impedindo essa pessoa de crer, que tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de se aproximar de Deus, que caia por terra agora. Toque a Jesus com o Teu poder. Até aquele, Pai, que está perdido, eu oro pela salvação dele. Eu oro para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro agora por batismo no Espírito Santo.
Choramandará, choroboroboshê. Senhor, eu oro por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, agora. E que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo de Deus agora. Toque a Jesus com o teu poder. E que ela seja revestida do poder do alto. Reveste-a com o poder do alto. Toque a Espírito Santo. Aleluia. Toque-a com o teu poder. Aleluia. Toque a Jesus. Toque a Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui às 20 horas. Às 20 horas nós vamos transmitir ao vivo. Nós vamos transmitir ao vivo essa palavra de hoje. Conversas na caverna. Segredos para o destino. Você vai ver que bênção que vai ser. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.